Ok, minha gente, vamos lá, vamos dar prosseguimento dos nossos estudos e hoje, nessa aula agora, eu vou pegar aquilo que eu acho de uma importância fundamental nos nossos estudos, que é a fixação daquilo tudo que a gente tem feito durante as nossas aulas, durante os nossos estudos. Vocês vão ver que lá na região sudeste eu vou fazer um pouco diferente. Na região sudeste, como a carga de informações é um pouco maior, eu vou colocar os exercícios mais picados, ou seja, a gente vai dar um pouquinho de matéria, um pouquinho de exercício, um pouquinho de matéria, um pouquinho de exercício, para não ficar muita coisa acumulada. Ok, pessoal? Então, nós vamos fazer o nosso exercício agora da região centro-oeste, que é um exercício um pouco mais longo, 20 e poucas questões, e vamos ver como é que vocês vão se sair em relação a isso. Eu vou dando um espacinho de tempo para você pensar, vou dando algumas ferramentas para que você responda, de forma que você tenha munição, vou dizer assim, tenha armamentos para poder se virar na prova. Porque a prova de geografia, como eu falei para vocês, não é uma prova em que você estuda para saber, você estuda para entender. Então, existe muita opinião da geografia, mas existe muita coisa certa também. E essas coisas certas você tem que ter recursos para você debater. E o debate, na verdade, você vai pôr na prova. Você vai colocar na prova. Legal, pessoal? Então vamos nessa. Tá lá. Quantos estados a região centro-oeste possui? A primeira coisa para responder uma questão dessa é você lembrar da configuração da região centro-oeste. Aquele cantinho lá do Brasil, aquela fronteira lá do Brasil, aquele interior, não faz fronteira com o mar, só faz fronteira com áreas de terra e outros países. Foi lá? Vamos nessa. Teve tempo já para pensar? São 4 os estados, ok, pessoal? Vamos na próxima. Quais são esses estados, pessoal? Lembre lá, nós falamos de fronteira agrícola, nova fronteira agrícola. Nós falamos de frio no sul, tá pegando as dicas? Fronteira agrícola na divisa com a Amazônia, com o Amazonas, a nova fronteira agrícola, a região que também faz um pouco de frio, que é a friagem que atinge lá pela massa de ar polar atlântica, ali. Outro estado um pouquinho mais na orelhinha, ali, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos ver se você matou essa daqui também. Tá lá, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. O Distrito Federal é um caso à parte, né, como nós já falamos, estado, município, tudo somado dentro disso tudo. Legal, pessoal? Vamos à próxima. Quais foram os arquitetos que projetaram Brasília? Vocês lembram que eu dei uma passada rápida? A questão de Brasília foi levada para o interior do Brasil e 2 arquitetos desenvolveram isso a mando de Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil na época. Então ele chamou Oscar Niemeyer e chamou Lúcio Costa. Matou essa, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Tá lá. Pessoal, existem umas dúvidas sobre a importância de cada um no desenvolvimento de Brasília, mas eu não me atento a isso não. Se perguntar, é Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Algumas pessoas falam que Lúcio Costa produziu mais que Oscar Niemeyer, mas isso não interessa. O que interessa pra gente é que os dois foram os 2 arquitetos, eles não foram os engenheiros, foram os arquitetos. Eles fizeram os desenhos de Brasília, aquele plano piloto, como eu falei, o plano piloto é um desenho de um avião e tal, eles desenharam isso. Aí temos a asa norte, temos a asa sul, o corpo do avião, né, que é o eixo monumental ali que liga. Então, pessoal, é por aí, ok? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Quais as 4 unidades de relevos predominantes nessa região? Gente, o Brasil é um país muito grande e é um país muito diverso. Só que na questão dos relevos, meio que eles se repetem em todas as regiões. O Brasil não tem uma região que seja extremamente diferente da outra. Então, os relevos eles meio que se multiplicam dentro do território brasileiro e é quase mais do mesmo. Legal? Vamos lá ver. Planaltos, planícies e depressões. Ok, pessoal? Então, na verdade, não são nem 4 unidades, são 3 unidades. São os planaltos, planícies e as depressões. Ok? São 3 unidades.
Gente, veja bem, planaltos, plano alto, que é como se fosse um prato invertido, as planícies, que é como se fosse a mesa, e as depressões, que são aqueles buracos. Ok, pessoal? Seguiu. Qual a maior área de exploração mineral da região centro-oeste? Lembra lá do minério que é produzido, sobre embarque, nós falamos tudo isso, é uma recapitulação de alguma coisa que acontece também na região norte. Lembra disso? Vamos lá. Maciço do Urucum. Esse nome, Maciço do Urucum, você vai ter que decorar ele, porque é a questão certa de qualquer prova, de qualquer concurso, perguntar do Maciço do Urucum. E o que era produzido em larga escala na região norte, também será produzido em larga escala na região centro-oeste. Vamos lá. É a próxima questão. Qual minério extraído do Maciço do Urucum? Bom, pessoal, até nós batemos muito sobre isso lá da região norte, sobre o minério de ferro. Ok, pessoal? E é o minério de ferro que é retirado lá do Maciço do Urucum. A produção de minério de ferro do Maciço do Urucum, ela só não é tão grande quanto a região sudeste, nós vamos ver lá do quadrilátero ferrífero, nós vamos ver isso daí nas próximas aulas, ok, pessoal? Então está lá a resposta. Minério de ferro e o manganês também, que está em segundo plano, mas o manganês também é muito importante. Em relação ao clima, a região centro-oeste sofre influência da Amazônia? Gente, região centro-oeste, fronteira com a Amazônia. Lembra aquela parte de cima ali, aquela parte extrema ali da região centro-oeste? Inclusive eu chamei de nova fronteira agrícola na região centro-oeste, que é o sul da Amazônia e o norte da região centro-oeste. Será que ela sofre ou não influência do clima ali? E qual o clima ali, pessoal? A porção norte sofre sim a influência, a porção norte, e o clima ali, a influência do clima equatorial, que é o mesmo clima da floresta amazônica ali. Ok, pessoal? Relembrando as características dele, calor o ano inteiro, muita evaporação, acúmulo na nuvem e muita chuva. Então é uma região sempre muito quente e uma região muito úmida também. Legal? Durante o ano inteiro. Legal, pessoal? Uma coisa interessante que o pessoal chama de época do inverno, eles chamam da época do inverno. A época do inverno na região norte é quando chove muito. A região do inverno é quando chove muito. Não é porque faz frio, é porque chove muito. E a região do verão, e o clima de verão que eles chamam quando chove menos. Ok, pessoal? Sigamos. Quais são os climas dessa região? Vamos caracterizar. O primeiro clima, aquele clima equatorial, não é isso, pessoal? E os outros climas estão relacionados também com a porção de terra que ele se encontra. Ok? Clima equatorial ao norte. Vamos lá, vamos dar uma analisada em cada um. Olha. E o tropical ao sul. O clima equatorial vai estar ao norte, que é o compartilhamento do clima da região amazônica, e o clima tropical ao sul. Pessoal, veja bem, é muito comum nós vermos aí em documentários, em livros, em revistas, falando da floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta tropical. A floresta amazônica ela é uma floresta equatorial. As características dela, de floresta tropical, o Brasil possui a sua maior parte na região tropical. Mas, se você responder na prova floresta equatorial, o professor tem que aceitar, porque é o certo. A floresta amazônica ela é uma floresta equatorial. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Dentro do clima tropical, existe alguma possibilidade de frio? Como isso ocorre? Lembra, pessoal, que eu falei que o clima equatorial, que o clima tropical, ele tem um irmãozinho dele que recebe aquela massa de ar polar que atinge ele. Que clima tropical é esse? É o clima tropical de altitude, pessoal. O clima tropical de altitude, ele recebe a influência de uma massa polar que vem lá do Polo Sul e vem entrando pelo Brasil e atinge essa região que é o sul da região, né? Atinge por ali. A professora não atinge outros cantos da região centro-oeste, ela vai até o norte, na verdade. Essa friagem, essa massa de ar, ela atinge inclusive Manaus.
Então é possível que Manaus também tenha seus 30 minutos de frio durante um ano inteiro. Mas é possível que a friagem chegue lá também. Mas ela atinge com mais precisão a região sul da região centro-oeste. A porção sul da região centro-oeste. Ela vem subindo, atinge aquela região e derruba as temperaturas ali. Ok, pessoal? Vamos à resposta então. Clima tropical de altitude, onde as massas polares podem atingi-los, ok? Então, faz frio na região centro-oeste? Faz em algumas regiões do clima tropical de altitude. Se deve... Professor, mas é o ano inteiro. Essa região tropical de altitude, ela recebe a massa polar o ano inteiro. Não é o ano inteiro, não. Não é o ano inteiro, não. É uma determinada época do ano só. Porque, de uma forma geral, é muito quente e é muito úmido. Chove menos do que na Amazônia. Mas chove também bastante, menos que a Amazônia, veja bem. Tem a sua parte seca e tem a sua parte úmida. A Amazônia não, chove o ano inteiro. Legal, pessoal? E o clima tropical de altitude, ele recebe a massa de ar polar em uma época do ano. Tranquilo? Vamos seguir. Mesmo no interior do Brasil, na região centro-oeste, podemos encontrar Mata Atlântica. Lembra que eu falei que é uma curiosidade, pessoal? Mesmo longe da região litorânea, ou seja, do Oceano Atlântico, é possível sim encontrar Mata Atlântica, com certeza. Isso daí, se for perguntado em prova, como eu falei, isso aí vai derrubar meio mundo. Então, o cara não vai interpretar como tendo Mata Atlântica no interior do país. Legal? Vamos lá a resposta? Tá lá. Sim, é possível. Possível, sim. Vamos seguir. Quais os outros domínios de vegetação encontrados? Pessoal, esse termo domínio ou biomas também, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Bioma é uma série de características de uma região. Nós temos no Brasil, por exemplo, vou falar aqui do bioma da Mata Atlântica. Bioma Mata Atlântica, que é um domínio. Bioma. Então, a vegetação é muito parecida, o clima é muito parecido, o relevo é muito parecido, então esse contexto de informações em conjunto formam um bioma Mata Atlântica. E tem do outro lado o bioma cerrado, vegetação com galhos retorcidos, quantidade de chuva um pouco mais reduzida. Então essas características formam um novo bioma. Então é assim que funciona. Bioma, características. Mesma coisa que domínio, ok, pessoal? Vamos lá ver quais são os próximos domínios. Além da Mata Atlântica, que a gente já viu, né? Nós temos o bioma amazônico, ou equatorial, cerrado e pantanal. Tudo dentro da região centro-oeste. Qual é a questão aqui a ser analisada? É o amazônico, equatorial. Esse clima, esse bioma amazônico, esse domínio amazônico equatorial, ele está presente na região centro-oeste. Porque a gente tem muito a região centro-oeste, quando se fala em região centro-oeste, a gente lembra logo Cerrado. Cerrado, falo em Planalto Central, falo logo sim Cerrado. Aí isso é o Cerrado brasileiro. Mas existe lá no norte do Mato Grosso uma parte de Amazônia lá. E essa parte da Amazônia está sendo derrubada pela nova fronteira agrícola. A gente viu isso já. Ok, pessoal? Então nós temos, além da Mata Atlântica, a Amazônia, que é o mais curioso, o Cerrado, que é básico, e o Pantanal. Legal, pessoal? Vamos seguir? Quais são as bacias hidrográficas mais importantes dessa região? Pessoal, antes de falarmos de bacia hidrográfica, a gente deve analisar a importância das bacias hidrográficas no transporte de mercadoria, pessoal e tal, que são rios, que esses rios são verdadeiras estradas, muito mais para a região norte, mas para a região centro-oeste também, mas que tem a sua grande importância, ok? Teve tempo para pensar? Então vamos nessa. Tá lá. As bacias amazônicas, Tocantins, Araguaia e a Platina, ok, pessoal? Gente, a gente vai parando por aqui, vamos dar prosseguimento aos nossos exercícios na próxima aula e com certeza a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento, passando sempre pelo mesmo caminho, várias vezes, falando as mesmas coisas. Por favor, não me xingue, porque quando eu fico repetindo a mesma coisa, eu tenho certeza que isso aí está entrando na sua cabeça e está ficando pronto para responder as suas questões. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.